Ó Deus, que faz parte da sociedade. A família é um projeto do Senhor. A família, ela foi pensada, idealizada e projetada pelo Senhor, ó Deus. Então, o maior interessado, o maior, ó Deus, desejoso de que a família prospere, de que a família honre o Teu santo nome, é o Senhor, ó Pai. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem projeto, que tem, ó Deus, propósitos para as famílias de modo geral, e sabemos que por isso, ó Deus, Satanás diuturnamente tem se levantado contra as casas, tem se levantado contra os casamentos, tem se levantado contra as famílias, tem se levantado contra pais e contra filhos, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, que a mensagem mais poderosa do mundo, a mensagem do Evangelho, ela é capaz de sustentar as famílias nesses dias tão terríveis e que temos vivido, nesses dias onde os valores estão tão deturpados, que é feito o máximo para desestabilizar, ó Deus, para desestruturar, ó Deus, para tirar a autonomia dos pais, ó Deus, para diminuir o diálogo entre marido e mulher, ó Deus. O mundo, o inferno se levantam todos os dias, ó Pai, para destruir as casas, e nós precisamos clamar, não apenas agora, mas o tempo todo, ó Deus, porque a batalha é constante, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, abençoa as famílias da nossa igreja, ó Deus. Cobre com Tua graça, ó Deus, cada lar da Igreja do Nazareno em Caruaru, cada casa possa contar com a proteção, o cuidado, o favor, ó Deus, a benevolência do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que nossas casas, elas não sejam regidas pelos parâmetros do mundo, pelos princípios do mundo, mas pelos valores eternos, os valores da palavra de Deus, os valores, ó Pai, da Escritura Sagrada sejam o norte, que a Bíblia seja a nossa bússola, ó Deus, nas nossas casas. Abençoa maridos, ó Pai, dá a eles sabedoria, amor, ó Deus, incondicional, Deus, em nome do Senhor Jesus, entendimento, ó Pai, capacidade de cuidar, ó Deus, das suas casas, ó Deus, que as esposas possam ser edificadoras, geradoras, auxiliadoras idôneas, ó Pai, que elas possam, ó Deus, cooperar com seus maridos na educação dos filhos, ó Pai, no cuidado, no ensino da Escritura, na transmissão, ó Pai, de uma vida santa, de uma vida, ó Deus, debaixo dos valores da palavra do Senhor, ó Deus. Abençoa, Deus, as famílias que estão próximas de nós, famílias de amigos, famílias de parentes, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que onde o Senhor, ó Deus, não é entronizado, ó Deus, as coisas são difíceis, ó Deus, e nós pedimos que nós possamos ser agentes de reconciliação familiar, ó Deus, que as pessoas possam ver nos Teus servos e nas Tuas servas, pessoas a quem recorrer quando vai mal a família, ó Deus, e que quando essas oportunidades surgirem, sejamos voz, ó Deus, de restauração, voz de renovo, voz de transformação, voz, ó Deus, de coisas boas, ó Deus, que não sejamos aqueles que vão colocar a última pá de cal, não, Deus, que sejamos reerguedores da família, Pai, em nome do Senhor Jesus, pacificadores, como diz o Sermão do Monte, ó Deus, que as pessoas ao nos buscar, pedindo ajuda, pedindo conselho, uma oração, elas possam sair desse encontro com mais um motivo para lutar pela sua família, com mais um motivo para batalhar pela sua casa, e não ver em nós, ó Deus, aquilo que as pessoas já veem lá fora, entre elas mesmas, ó Deus, que a nossa mentalidade, ó Deus, seja sempre de proteger e guardar a família, Pai, porque se nós lutamos pela família, estamos lutando com o Senhor, ó Pai. Estamos do lado do Senhor, estamos do lado que o Senhor escolheu, estamos do lado pelo qual o Senhor também batalha, Pai, porque o Senhor também luta pelas famílias, o Senhor também vela pelas famílias, ó Deus, o Salmo fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, ó Pai, edifica nossas casas, e que todo o nosso trabalho seja, Deus, realizado debaixo de um propósito, não seja um trabalho em vão, Pai, em nome de Jesus, que os pais possam deixar mais do que, ó Deus, uma boa escola, uma estrutura familiar, que eles possam deixar o Senhor Jesus, ó Deus, que as próximas gerações, elas possam dizer, meu pai, minha mãe, eles me deram Jesus, eles falaram de Jesus, eles me ensinaram sobre Jesus, eles foram modelo igual Jesus. Essa é a herança que deixaremos para os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o último motivo é pela nossa liderança, pelo nosso pastor, pelo tesoureiro que sou eu, pela minha esposa Larissa, da Paz, Júlio, Jaque, vou lembrando, Bruno, Marília, e amém. Por toda a nossa liderança em nome de Jesus.
eu irei fazer esse momento, finalizando, para que Deus possa nos dar sabedoria, possa nos dar entendimento, possa nos dar calma diante de algum momento, mas principalmente que o Espírito Santo de Deus esteja presente em tudo que a gente fizer. Amém? Senhor Deus, Pai, nesse momento, mais um momento aqui estamos diante de Ti, meu Deus, para Te agradecer por essa liderança que o Senhor colocou sobre essa igreja, Pai. Nós sabemos que foi cada um escolhido por Ti. Nós sabemos, Pai, que é permissão Tua de cada um que estamos aqui, Pai. Nos dá uma capacidade, Pai, para que a gente possa fazer o melhor para Ti cada dia mais e mais, Pai. Para que a gente possa ser usado por Ti cada dia mais e mais, Pai. Que a gente possa fazer aquilo realmente que Te apraz e Te agrada, meu Deus. Que seja melhor para a Tua igreja, que seja melhor para o Teu rebanho, para o Teu povo, que seja melhor aqui, Pai, para que o Teu reino cresça, meu Deus. Usa-nos de uma maneira que o Senhor possa também estar iluminando nosso ser cada dia mais e mais e a nossa igreja possa estar contente, meu Deus, com tudo que a gente fizer, meu Deus. Eu te peço em especial de cada um que está à frente dessa igreja, meu Deus, esteja repreendendo todo o mal, esteja nos usando cada dia mais e mais, Pai. No nome de Jesus é assim que eu te peço. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter um tempo agora de reflexão na palavra de Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Contando com a graça do Senhor hoje. Todos acharam? Gênesis 6, versículos 1 ao 3. Glória a Deus. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede hoje, mais uma vez, nos aproximar detidamente da Tua palavra, Senhor. Deus, nos ajuda, ó Deus, a humildemente olhar para esse texto, Deus, e extrair dele o máximo possível para que nossas vidas sejam edificadas, ó Deus. Capacita-nos, abre os nossos olhos, que nossa mente esteja focada, ó Deus, para compreender tudo aquilo que o Senhor irá falar hoje à noite através da Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu te peço já agradecido. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu sei que eu tenho me esforçado para a gente fazer textos maiores e quem tem visto meu esforço sabe que eu estou realmente me esforçando, mas quando se trata desta perícope, o que é perícope, pastor? Perícope é uma sequência lógica dentro do texto bíblico. Quando a gente olha para o capítulo 6, qual é a primeira perícope? Ela é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Então, quando você tem uma porção de texto na Escritura que encerra uma ideia, que tem ali um determinado encadeamento de ideias, a gente chama isso de perícope. A minha intenção, inicialmente, era que fizéssemos toda essa primeira parte até o versículo 8. Mas com o tempo que nós geralmente temos aqui, eu não conseguiria fazer isso da forma adequada. Ficariam muitas coisas soltas
E eu não sei quando a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre Gênesis, então eu quero aproveitar essa oportunidade. Peço sua paciência, né? Serão apenas 3 versículos, mas o motivo de eu ter dividido tanto esse texto, assim como aconteceu no capítulo 3, quando a gente estava lá pregando sobre o capítulo 3, é que nós estamos nos deparando, meus irmãos, com um dos textos de mais difícil interpretação em toda a Escritura. Gênesis capítulo 6, essa perícope aqui, especialmente o versículo 2, está entre os textos de maior dificuldade de interpretação na Escritura. Então, dada a complexidade, eu conto com a graça do Senhor hoje à noite para que a gente possa extrair o máximo desse texto. Eu achei melhor que a gente pudesse fazer uma porção menor e ter um pouco mais de tranquilidade para compreender, porque é muito importante, dentro do relato de Gênesis, dentro do relato da Escritura, a gente compreender bem essa passagem aqui, o que é que ela está dizendo, e a partir disso extrair algumas lições, como a gente sempre faz no final, trazer algumas aplicações para o nosso coração. O título da mensagem de hoje é Onde Abundou o Pecado. Vamos ver isso? Onde abundou o pecado. Você conhece esse texto, sabe que é o texto lá do apóstolo Paulo em Romanos, onde ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando eu pensava na ideia que resumisse aquilo que está sendo relatado por Moisés aqui nesse texto, outra expressão não me veio à mente a não ser essa: onde abundou o pecado. Se existe um mundo, uma geração onde essa expressão é real, onde abundou o pecado é na geração em que viveu Noé. Nós estamos falando de uma geração que chegou a tal ponto que o Senhor ficou farto daquela geração, e isso levou o Senhor a tomar uma decisão de extinguir a raça humana. Não estamos falando de maldade pequena, não está falando de troco de pão, nós estamos falando de um estado tão terrível da humanidade, que o Senhor entristeceu o seu coração. A gente vai falar sobre isso na próxima semana, se Deus nos permitir, mas a tal ponto chegou a malignidade que a expressão onde abundou o pecado parece exata para esse texto. Antes da gente iniciar, eu quero relembrar que semana passada nós fizemos uma exposição no capítulo 5 falando sobre genealogia e falando sobre como essa geração, né, a geração de Sete, ela seguiu servindo ao Senhor, e tivemos 2 menções ali, a menção a Enoque, que andou com o Senhor, dentro dessa geração, né, que servia a Deus, que manteve o culto, que manteve a ideia da adoração a Deus, enquanto a família de Caim estava se perdendo, estava cada vez mais entrando no pecado, entrando numa vida totalmente afastada do Senhor. O capítulo 5 nos mostra que a descendência de Sete manteve a adoração a Deus, que houveram homens que andaram com o Senhor, a exemplo de Enoque. Falamos um pouco sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para você a respeito de um detalhe que é muito importante para a gente entender os capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. Se nós entendermos esse detalhe, nós vamos perceber que, na verdade, Gênesis 6, 7 e 8 é um parêntese bem grande naquilo que Deus está falando. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que no versículo 32, o último versículo, tem assim: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Quem estava na semana passada sabe que eu expliquei a formulazinha genealógica. Fulano de tal teve o primeiro filho, depois teve tantos filhos e filhas, e morreu com tantos anos, e morreu com tantos anos. A não ser no caso de Enoque, nessa situação aqui, essa fórmula ela vai se repetindo. Ela é quebrada em Enoque, porque ele foi arrebatado, ele foi levado para estar com Deus, e ela é quebrada aqui. E nós vamos para o capítulo 6, que é o que a gente está expondo hoje, só que eu queria que você fosse para o capítulo 9 agora. Vai para o capítulo 9. Versículo 28. Olha como termina o capítulo 9. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Ou seja, a genealogia que ficou interrompida ali no capítulo 5, depois de toda a história do dilúvio, ela vai ser retomada e finalizada a descendência de Sete aqui em Noé, no capítulo 9, versículo 28 e 29. Eu quero que você tenha isso em mente, porque isso vai nos ajudar a compreender essa passagem bem difícil de Gênesis 6. Ok? Agora volta lá para Gênesis 6.
E como eu mencionei aqui, é uma passagem de muita dificuldade, não apenas o versículo 2, mas outros versículos apresentam uma série de questões. A gente vai tentar desatar alguns nós aqui hoje, mas semana que vem, né, eu já vou adiantar o título da mensagem da semana que vem, é Superabundou a Graça, completando a expressão do apóstolo Paulo. A gente vai falar sobre a graça de Deus no meio da maldade, da corrupção e da incredulidade da geração de Noé. De fato, estamos diante de um texto muito difícil, mas que é muito importante que a gente compreenda, especialmente se nós queremos entender aspectos que dizem respeito à volta de Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus, naquilo que é chamado de o sermão escatológico, está presente lá em Mateus e Lucas, mas da forma como Mateus registrou esse sermão, Jesus vai dizer que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então, compreender esse texto aqui vai nos ajudar a ter uma percepção de como será o mundo e os dias que se aproximam da vinda do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu estou doido que ele volte logo. Estou doido que ele voltasse agora, para a gente se encontrar com ele. Mas ele nos deu uma pista. A vinda do Filho do Homem está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. A vinda do Filho do Homem, a volta do retorno do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Então tem algo muito precioso aqui para a gente reconhecer. Jesus está estabelecendo um paralelo. E se nós entendermos esse paralelo, isso vai nos ajudar a ficarmos mais vigilantes a respeito dos sinais que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, embora estejamos falando sobre Gênesis, isso vai nos ajudar a entender melhor o fim de todas as coisas. Por isso que o Senhor é perfeito, por isso que a palavra do Senhor é perfeita. Porque tudo nela serve para a nossa edificação. Se semana passada nós extraímos um monte de coisa de genealogia, né? A genealogia repetitivo. Aqui há coisas muito importantes para nós pensarmos e a gente vai aplicar, como eu disse, algumas coisas ao final. Quando nós observamos, meus irmãos, agora já falando do versículo 1, o texto fala: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Eu defini esse primeiro versículo e esse tópico como uma multiplicação desobediente. Se você acompanhou, viu no YouTube as mensagens, você percebeu que há um mandamento que é dado por Deus para o primeiro casal. E esse mandamento é: multipliquem-se, sejam fecundos, espalhem-se pela terra. E aqui nós estamos num texto que fala sobre a maldade dos dias de Noé, que fala sobre a corrupção dos dias de Noé, que fala sobre toda a pecaminosidade dos dias de Noé. Começa dizendo que os homens começaram a se multiplicar na terra. Talvez, se nós não lêssemos o resto do texto, a gente ficasse pensando: olha aí, o povo está obedecendo o que Deus mandou. Sim ou não? Deus mandou multiplicar, o texto está dizendo que os homens começaram a se multiplicar na terra. É por isso que a gente sempre fala que a interpretação, ela sempre precisa vir com um contexto. Você já deve ter ouvido a expressão que texto sem o seu devido contexto se transforma em um pretexto. Todas as vezes que eu arranco o texto do lugar em que ele está inserido, o contexto é o lugar em que ele está inserido ali na Escritura. Todas as vezes que eu arranco, eu gero um pretexto. Então, alguém poderia pegar o versículo 1 e dizer: olha aí, o povo está obedecendo à ordem de Deus. Mas nós vamos ver logo nos versículos, no contexto, nos versículos em seguida, que essa multiplicação é má. Que essa multiplicação gerou iniquidade no mundo, desobediência, maldade. E alguém pode pensar: como é então que as pessoas estão, entre aspas, obedecendo a Deus? Deus mandou multiplicar, as pessoas estão multiplicando e isso está gerando um resultado ruim. Aí é que nós chegamos a compreender, a partir desse texto, de uma multiplicação, como eu disse, desobediente, é que nós entendemos o que realmente Deus quis dizer quando Ele disse para Adão e Eva que eles tinham que se multiplicar e se espalhar na terra. Deus estava falando de mais do que uma multiplicação numérica. Mais do que procriação. Mais do que reprodução. O que aqui os homens, os seres humanos estão fazendo é apenas reproduzir. É apenas multiplicar números. É apenas povoar de fato a terra. Mas quando Deus deu esse mandamento, e por isso aqui já está gerando maldade, Deus está dizendo:
para Adão e Eva, para que eles se multiplicassem, ele está dizendo: eu quero que vocês que carregam a minha imagem, a minha semelhança, vocês que até então andavam comigo no jardim, tinham comunhão comigo, transmitissem essa imagem e semelhança como meus representantes. Lembra que a gente falou sobre as estátuas régias? Como os meus representantes por toda a terra. Então, em outras palavras, o que Deus queria multiplicar na terra não eram números, era a sua imagem e semelhança. Através dos números, claro, mas a sua imagem e semelhança. De modo que esta multiplicação que está acontecendo em Gênesis 6 é exatamente o oposto daquilo que Deus ordenou. É exatamente o oposto. Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. E o que acontecia na geração de Noé, nos dias de Noé? As pessoas apenas se reproduziam. Não havia qualquer propósito. Não havia qualquer temor a Deus nos relacionamentos entre as pessoas. E quanto mais isso acontece, não apenas naquela época, mas hoje, o que mais vai se propagar com isso é a maldade. Se tem uma coisa que Deus não desejava, não quis e nunca vai querer, é que pessoas que não temem a Ele, entenda muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, não faz parte da proposta original do Senhor, que pessoas sem nenhum temor, como era o caso da família e da geração de Caim, se multiplicassem. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que tem acontecido. Enquanto, às vezes, aqueles que são cristãos, aqueles que têm valores à palavra de Deus, ficam com o maior medo do mundo. Aqueles que não têm nenhum temor do Senhor no coração estão se multiplicando. Parecido, né? Com a geração de Noé, parecido, né? Enquanto as pessoas que temem ao Senhor, ai meu Deus, pastor, você tiver um filho, e como é que vai ser isso? E 1001 dificuldades. Eu lembro de um casal que eu conheci alguns anos atrás, e a gente conversando, tal, não sei o que, eu mencionando, né? Você não pensa em ter filho? E a lista que foi colocada. Enquanto aqueles que servem ao Senhor estão morrendo de medo de multiplicar uma descendência santa, uma descendência piedosa, aqueles que não têm compromisso nenhum com o Senhor estão replicando isso para os seus filhos e filhas. O Senhor Jesus disse, veja como é escatológica também essa mensagem. O Senhor Jesus disse que pela multiplicação da iniquidade nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Como você acha que o inimigo adora multiplicar a iniquidade? Multiplicando famílias inteiras que não têm nenhum temor do Senhor no coração. É assim que a iniquidade vai se multiplicando. E nós nunca tivemos uma geração, na verdade nós nunca tivemos um mundo com tanta gente. O mandamento de Deus de que nós multiplicássemos envolvia multiplicação da sua imagem e semelhança. Envolvia multiplicação da identidade do Senhor. E aqui, essa geração, a geração de Noé, esse mundo pré-diluviano, ele está caminhando na direção oposta. Ele está multiplicando iniquidade. Por isso que, além de ser um texto escatológico, você vai perceber ao final dessa mensagem que esse é um texto que diz muito respeito à família. É um texto muito importante para aqueles que vão se casar, para aqueles que estão casados. Um texto muito importante para nós entendermos por que família é tão importante para Deus. Porque através da família o Senhor multiplica a sua imagem, a sua semelhança e a piedade verdadeira. É multiplicado através da família. Assim como o pecado, a impiedade, a maldade também são instrumentalizados através da família. Agora, meus irmãos, nós vamos para o versículo 2, o temido versículo 2, onde o texto vai dizer que dessa multiplicação, decorrente dessa multiplicação, os filhos de Deus, lê comigo de novo, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Meus irmãos, praticamente tudo nesse versículo é de difícil compreensão. Praticamente todas as expressões que são usadas aqui
e nos demais versículos também dessa perícope, como eu falei. É misterioso. É alvo de muita pesquisa. E o que eu vou fazer hoje é um breve resumo do que possivelmente Moisés está dizendo. Lembre-se que foi Moisés que escreveu. Quando se fala de filhos de Deus. Acho que você deve ter ouvido muitos debates a respeito disso. O que eu vou trazer aqui é um breve resumo para que você entenda como é difícil essa passagem. E como é difícil particularmente essa expressão, filhos de Deus. Porque ela é a primeira vez que ela aparece na Escritura. Então vamos lá. Pergunta: quem são os filhos de Deus mencionados por Moisés aqui? Há pelo menos 4 respostas. E eu vou ao final das 4 que eu vou mencionar aqui, eu vou dizer qual é a mais segura. Dado todo o contexto, qual é a mais segura. Embora há pelo menos mais 2 possíveis e uma horrível. Eu vou dizer primeiro a horrível, eu vou dizer as outras 2 possíveis e vou dizer a mais segura a partir desse texto. Amém? Não perde o fio da meada não. É muito importante que a gente compreenda, porque está cheio de bobagem a respeito desse texto nas internets da vida, nos YouTubes da vida, nos blogs, nos sites da vida. Enfim, preste bastante atenção. Primeira hipótese, quem são os filhos de Deus? Essa hipótese a gente chama de hipótese mitológica. A escola liberal de interpretação da Escritura, há uma escola que a gente chama de escola liberal, que ela tem mais ou menos uns 200, no máximo 250 anos. E que, especialmente no último século, ela começou a trabalhar com a ideia, eu estou apenas explicando para você entender, daquilo que a gente chama de desmitologização da Escritura. O que faz com que autores, por exemplo, como Rudolf Bultmann, é um dos grandes neoliberais que a gente chama na interpretação bíblica, um dos grandes teólogos neoliberais, ele vai dizer que para uma leitura correta da Escritura a gente tem que desmitologizar ela, ou seja, retirar tudo aquilo que de alguma forma envolve o sobrenatural, tudo aquilo que de alguma forma envolve explicações sobrenaturais, e eles olham para textos como esse, os liberais olham para textos como esse e dizem assim: isso aí é mitologia, isso aí é Moisés ou o escritor do texto, que eles vão até questionar a autoria do texto por causa de alguns métodos de análise da Escritura. O autor, ele está imitando mitologias que haviam na época, de deuses que se relacionavam com os humanos, e aí esses filhos de Deus são essas divindades, são outras divindades. Então a gente tem que retirar isso da nossa leitura da Escritura, porque isso é mitologização. Deixa eu dar um outro exemplo do que os liberais fazem com outros textos da Escritura. O texto fala que, lá nos evangelhos, que Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Mas os liberais, eles não conseguem ter essa leitura que credibiliza o sobrenatural da Bíblia. Eles vão dizer: não é bem assim, não era bem um diabo, não existe esse ser chamado diabo, não existe esse negócio de inferno, anjo. Então tudo aquilo que parece sobrenatural demais, os milagres de Jesus, os liberais, eles fazem esse esvaziamento para que a leitura ela fique mais humana, de modo que Jesus foi um líder religioso que morreu normalmente, que o que a gente tem para aprender de Jesus e das coisas sobrenaturais, isso tudo deve ser colocado à parte da nossa leitura da Escritura. Essa é a leitura que eu recomendo que você não faça desse texto. Mas eu preciso trazer ela aqui porque talvez você vá ouvir alguém pregando isso. Talvez você vá ouvir uma mensagem de alguém mencionando isso. Mas essa parte aqui, isso não é bem assim. Não, e essa parte que fala que Jesus andou na água, a gente tem que ter cuidado. E essa parte que fala que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, se multiplicou e 5.000 pessoas comeram. Não é bem assim. Cuidado com essa leitura que tenta transformar o sobrenatural em algo impossível de ser concebido. Nós cremos no sobrenatural porque cremos em um Deus que rompe com o natural. Agora, nós vamos para 2 interpretações, lembra que eu falei uma doidona, absurda? Vamos para 2 interpretações agora possíveis. Para além dessa interpretação de quem são os filhos de Deus, há uma segunda, que a gente poderia chamar de interpretação angelical. Não é porque os anjos interpretaram dessa forma, é porque alguns estudiosos, inclusive estudiosos de peso, atribuem a essa expressão filhos de Deus, que na verdade ela se refere a um grupo de anjos que teria se materializado, que teria assumido a forma humana e teria se relacionado com
as filhas dos homens, que seriam mulheres humanas. Então, a segunda forma de interpretar essa expressão, filhos de Deus, é que eles seriam anjos. Anjos que deixaram esse estado natural deles e passaram a se relacionar humanamente com essas mulheres. Aí você vai dizer, pastor, que viagem. Tá vendo aí? É viagem mesmo. E se eu disser para você que há muitos bons argumentos para essa interpretação. Vou colocar alguns argumentos só para você pensar no que eu estou dizendo. Em outros lugares na Escritura, a expressão filhos de Deus significa anjos. Três exemplos estão no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1 e 2. A Bíblia fala que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor e também com eles foi Satanás. E ali, filhos de Deus em Jó são os anjos. Aí, eita, pastor. Tá vendo? Tá vendo como estudar a Bíblia é difícil? Há um outro fator que fortalece muito essa interpretação. Qual fator que fortalece? De fato, na Escritura, anjos assumiram forma humana. Um exemplo muito clássico é o exemplo de quando o Senhor, junto com 2 anjos, se encontra com Abraão. Gênesis capítulo 18. Abraão está lá, do nada aparece 3 homens. Um deles é o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que os 2 foram embora e ficou o Senhor com Abraão. Um deles é provavelmente o Senhor Jesus, que a gente chama de cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Aparecem os 3 lá e os anjos estão em forma materializada. Abraão prepara uma refeição para eles. E uma baita refeição, diga-se de passagem, né? Coalhada, pão prepara, eles comem. Eles descem até Sodoma e Gomorra, os 2 anjos, enquanto o Senhor, em forma humana, está ali com Abraão, provavelmente, como eu disse, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E os outros 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra, para ver o que está acontecendo lá. Encontram Ló na porta da cidade. Ló percebe que não é gente comum que está se aproximando, convida eles para ir para a casa deles. Quando é a noitinha, o pessoal de Sodoma e Gomorra bate na porta e diz, olha, esses 2 estrangeiros que entraram, a gente viu? E tem mais, tirem eles aí de dentro da casa que a gente vai abusar deles. Você vê como era perversa Sodoma e Gomorra. E Jesus também, nesse mesmo sermão, disse que seria a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Só para lembrar também. Ou seja, anjos materializados em forma humana. O que essas duas coisas, elas dão um suporte muito forte para essa hipótese de que os filhos de Deus aqui nesse versículo são os anjos. Além disso, ela é uma visão muito, mas muito difundida entre os intérpretes e rabinos judaicos. Há muitos intérpretes e rabinos judaicos que acreditam que de fato são anjos, na sua leitura desse texto. Alguns pais da igreja muito importantes, Clemente de Roma, Tertuliano de Cartago, estavam ali nos primeiros 200, 300 anos da igreja, diziam, eram anjos mesmo. Só que tem assim, um texto. Tem um texto assim que é matador para essa hipótese. A palavra de Deus, ela fala no Evangelho e aí acaba de uma vez por tudo isso a conversa. E é por isso que essa não é a interpretação que geralmente eu adoto quando eu vou tratar esse texto, e que muitos não adotam por causa dessa passagem específica. Nos Evangelhos, a palavra do Senhor vai dizer que os saduceus, que não acreditavam nem em anjo, nem em morte, em alma, em espírito, os saduceus, eles eram quase os liberais da época deles. Eles queriam colocar Jesus à prova. E eles fizeram uma pergunta. Eles disseram, um homem era casado, ele morreu, deixou a esposa, e aí o irmão casou para cumprir a obrigação da lei, que dizia que o cunhado tinha que casar com a esposa, morreu, e assim foi. 7 casaram, todos morreram e a mulher ficou viva. Mulher dura na queda. E a mulher permaneceu viva. Aí os saduceus, veja só, isso é o famoso tirar de tempo, porque os saduceus, como o próprio texto faz questão de dizer, eles nem criam em alma, eles não criam em anjos, eles não criam em ressurreição dos mortos, mas eles fazem essa pergunta, é o famoso, eu vou tirar esse homem de tempo agora. Aí eles fazem, mestre, e quando ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Porque os 7 foram maridos dela. Aí Jesus, tá uma das cenas que eu queria ter visto Jesus fala,
errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, vocês são burros e são inexperientes. Vocês nem estudaram a Bíblia e nem têm experiência, nem sabem o que é o poder de Deus. E aí Jesus, ele descarta essa hipótese quando ele diz que na eternidade, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, não se casam nem se dão em casamento. Pronto. Acabou o assunto. É o argumento matador da hipótese angelical. Há uma terceira hipótese. Está acompanhando aí na bênção? A gente vai chegar ao final, em nome de Jesus. Está vendo porque o pastor só escolheu 3 versículos, né, hoje? Terceira hipótese. A hipótese de que esses filhos de Deus, eles são reis, homens poderosos daquela época. Porque havia, e na verdade, de fato, nos escritos antigos de outras religiões, os reis, eles são tratados como filhos de Deus, filhos dos deuses. O rei falando e tal, os filhos dos deuses, tal, que tiveram e tudo mais, tal, e se relacionaram com seres humanos, quase como Hércules, né? Os reis, eles eram encarados dessa forma na cultura antiga. Só tem um problema com essa visão. Não temos amparo nenhum na Escritura para Não há em nenhum local da Escritura onde reis são tratados como filhos de Deus, onde poderosos, governantes são tratados como filhos de Deus. O que nos leva para aquela hipótese segura que nós mencionamos aqui, mais plausível e mais de acordo com esse texto, que é a hipótese que diz que os filhos de Deus aqui é a descendência que adorava o Senhor, os filhos de Sete. Por quê? O contexto imediato fortalece essa ideia. O que é que acontece no capítulo 5? O texto está descrevendo justamente a linhagem de Sete, a linhagem que adorava a Deus, a linhagem que servia a Deus. Em segundo lugar, lembra que a gente mencionou no começo que Gênesis 6, 7 e 8 é uma grande pausa na genealogia? Como é que o texto volta a falar terminando a genealogia? Então é como se aqui estivesse um grande parênteses, como a gente já falou, que está inserido dentro da genealogia. Então a gente não pode fazer essa leitura sem esquecer que Moisés ele vai terminar essa genealogia de Sete lá no capítulo 9. Então essa história está dentro do relato genealógico. Isso reforça essa hipótese. E há um terceiro argumento que reforça essa hipótese, que é o contexto no qual essa passagem foi escrita. Como já mencionamos aqui várias vezes, Gênesis foi escrito por Moisés. E se você ler Êxodo, Números e Levítico, uma das grandes questões, um dos mandamentos que mais é repetido por Moisés ao povo de Israel é: não se casem com as filhas dos moabitas, dos hititas, dos amorreus, ou seja, cuidado. Deus está tirando vocês da terra do Egito, mas não se casem com os povos da região de Canaã, porque eles vão levar vocês a pecar. Moisés ensinou isso a várias passagens nesses 3 livros, especialmente Êxodo e Números. Deuteronômio também vai ter várias passagens. De modo que há um caso em Números da prostituição em Baal-Peor, uma região. O que aconteceu em Baal-Peor? Os homens de Israel, o povo já estava bem pertinho da terra prometida, próximo de Moabe. Os filhos de Israel começaram a se casar e a se relacionar com as moabitas. E a palavra de Deus diz que o povo foi castigado por isso. Os líderes que estavam envolvidos nesses casamentos, eles foram mortos. E Moisés em Deuteronômio vai lembrar desse episódio. Lembrem-se, cuidado, o que vocês vão fazer. Não se casem com esses povos. Não entrem nessa onda, porque eles vão levar vocês a uma falsa adoração. Então imagina quanto sentido faz para a nação de Israel, que foram os primeiros receptores desse texto, saber que aquilo que Moisés estava denunciando tinha acontecido na geração de Noé, antes do dilúvio. Então isso reforça esse contexto histórico onde esse texto foi entregue, reforça
que aqui os filhos de Deus são a descendência de Sete, a descendência que adorava o Senhor, e as filhas dos homens são a descendência de Caim. E em algum momento essas descendências mantiveram algum relacionamento, algum contato comercial, algum contato à medida que ambas as descendências foram se espalhando. Mas isso em algum momento ultrapassou o mero contato e passou a se transformar em casamento, em constituição de famílias. E foi isso o causador da multiplicação da iniquidade na geração de Noé, nos dias de Noé. Por quê? Por causa dos critérios que foram aplicados para esses casamentos. Observe o versículo 2, o restante do versículo 2. E escolheram para si aquelas... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Os motivos do casamento não tinham nada... Os motivos desse casamento não tinham nada de piedoso. Nada que lembre a gente que a descendência de Sete era uma descendência que adorava a Deus. Escolheram porque eram bonitas. Escolheram porque lhes agradavam. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. A escolha se deu pela aparência. A escolha se deu porque eram mulheres bonitas. Alguns sugerem que para além disso, e a gente na verdade isso é apenas uma possibilidade, de que a postura dessas mulheres era uma postura também diferente da descendência de Caim. E eles começam a se casar entre si. Aqueles que adoravam a Deus e aqueles que não adoravam. Aqueles que tinham temor do Senhor e aqueles que não tinham. Aqueles que serviam ao Senhor e aqueles que não serviam. Começaram a criar alianças, a fazer laços matrimoniais, a casar e a se dar em casamento, como o Senhor Jesus disse. Quando ele falou que nos últimos dias será como na geração de Noé. As pessoas se casavam e se davam em casamento. Ou seja, as pessoas banalizavam o casamento. Se você percebeu o critério aqui, eram bonitas e agradáveis assim. Sabe quem também usou esse critério para escolher uma coisa? Adão e Eva. O fruto era agradável e belo para... O fruto era bonito e belo para dele se obter entendimento. Motivos egoístas, motivos individualistas para selar uma união matrimonial. E o resultado é a iniquidade se multiplicando. Isso é o que o apóstolo Paulo e a gente até hoje chama de jugo desigual. Ao invés da geração de Sete santificar através desses casamentos, a geração e a descendência de Sete foi deturpada pela impiedade da geração de Caim. E a maldade se multiplicou no mundo. Abundou o pecado. Porque a geração de Sete, aqueles que deveriam preservar o culto a Deus, a adoração a Deus e a verdadeira piedade, caíram em uma cilada. Agora vamos para o versículo 3, que também não é brincadeira. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Mais uma série de expressões bem difíceis. Temos pelo menos 2 significados para cada uma das porçõezinhas desse versículo. A primeira porção, por causa da perversidade do homem, ou então, por ser o homem mortal. E aí continua, por ser o homem carnal, ou por ser o homem mortal, ou então por causa da perversidade do homem. Meu espírito não contenderá com ele. Uma outra hipótese, o espírito que lhe dei não permanecerá nele. E aí, há 2 formas da gente encarar esse texto. Deus está dizendo, veja, eu coloquei um espírito, aquilo que a gente chama de parte material, uma alma nele, e essa alma não aguenta. Essa parte eterna no homem, ela não aguenta conviver com tamanha carnalidade. É como se Deus estivesse dizendo, o homem dessa geração, ele é tão carnal,
Por isso que eu coloquei aqui no tópico, pedaços de carne. É como se eu estivesse dizendo, são pedaços de carne ambulante. Tudo que eles fazem é para carne. Tudo que eles fazem é para satisfazer os seus próprios desejos. Eles são como animais irracionais. O espírito que eu coloquei neles, ou seja, a parte eterna, ela não aguenta. Tamanha carnalidade. Uma outra forma de enxergar esse texto, as duas são boas formas, mas eu penso que a segunda forma, essa que eu vou falar agora, encaixa mais com a história de Noé, é que o espírito, como tem na NVI, o espírito que eu coloquei nele, ou seja, por causa da perversidade do homem, o espírito que eu coloquei nele não contenderá. Então vamos, porque essa é uma melhor forma de enxergar esse texto. Não se perde não, mantém concentrado. Estamos caminhando para o final. Por que essa é uma forma melhor de enxergar esse texto? Quando nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé é chamado de pregador da justiça. Ou seja, assim como Enoque, que é chamado de profeta por Judas, assim como outros da geração de Sete, da geração santa, eles são mencionados como aqueles que não apenas adoravam a Deus, mas eram voz de Deus, eram boca de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo que através da pregação dos justos, inclusive Noé, o Espírito Santo estivesse confrontando a geração perversa. Mas a maldade era tanta, tanto é que Noé é o único que encontra favor na sua geração diante de Deus. A maldade era tanta que Deus está dizendo, o meu espírito através da pregação dos justos, através da pregação daqueles que servem de Deus, não vai mais contender com esses homens. E aí ele conclui, os seus dias... Cadê? Ele só viverá, eu estou na tradição antiga, ele só viverá 120 anos. Esta hipótese que eu estou trazendo, a segunda hipótese, parece a mais plausível por causa desse texto. Por isso que a gente diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando Pedro diz que Noé era um pregador da justiça, ele está nos ajudando a entender que de alguma forma, Noé foi usado por Deus para confrontar aquela geração, para falar a respeito dos pecados daquela geração, assim como Enoque fez na sua. E aí Deus está, é como se Deus estivesse dizendo aqui. E aí vem mais duas hipóteses sobre o que significa Deus dizer que os dias do homem não serão mais 120 anos. A primeira hipótese possível aqui é que Deus está dizendo, olha, o homem não vai mais viver mais do que 120 anos. E ela casa melhor com aquela primeira interpretação que eu trouxe, de que o espírito que Deus colocou no homem, que é carnal, não aguenta tanto pecado. Não aguenta essa vida de pecado, essa vida de maldade. Mas a leitura melhor do texto, por que essa leitura não é tão boa? Porque a gente vai ver, e a gente vê na verdade até hoje, mas depois desse episódio aqui, a gente vai ver pessoas que viveram mais de 120 anos. O próprio Noé, a descendência de Sem, eles vão viver alguns 300, 400 anos, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, o que na verdade parece ser a melhor interpretação desse texto é que Deus está dando um ultimato. Ele está dizendo, eu estou dando para essa geração 120 anos. Ela tem 120 anos e depois eu vou acabar com tudo. Que foi justamente o dilúvio. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, eu só encontrei um nessa geração. Só tem um que me serve. Ele tem pregado a justiça. E o meu espírito, através dessa pregação, que tem confrontado o pecado, tem confrontado a maldade, ele não vai mais contender com o homem. Os seus dias, os dias dessa maldade, serão 120. Eu estou colocando um ponto final nisso. É como se a partir dessa palavra do Senhor, com 120 anos depois, veio o dilúvio e destruiu a humanidade. Então, dito isso, explicado esses 3 versículos, bem brevemente, há muitas outras coisas que a gente poderia trazer. Eu quero trazer algumas aplicações para a gente pensar hoje. Como eu disse, esse texto ele fala sobre escatologia, mas ele é muito um texto sobre família. E eu queria que em nosso coração, a partir dessa palavra, ficasse um cuidado especial a partir do casamento. Eu poderia dizer que esse texto é o primeiro grande texto da Escritura que traz uma teologia a respeito do casamento. Por quê, pastor? Porque fica muito claro o perigo de alguém que serve ao Senhor se aliançar com alguém que não serve o Senhor. O perigo de alguém que teme a Deus se aliançar com alguém que não tem nenhum temor do Senhor no seu coração.
Veja os critérios que foram adotados, são os mesmos de hoje. Porque ele é bonitinho, porque ele me agrada, porque ele faz o que eu gosto, é porque ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, porque os interesses são iguais, as afinidades são iguais. Não há, infelizmente até dentro da igreja, não há nenhuma preocupação de se aquele moço, se aquela moça, ela teme ou não teme ao Senhor. De se aquele moço ou se aquela moça tem no seu coração um coração adorador. Esse texto é um grande alerta. Sabe por quê? Porque as frentes de Satanás para acabar com a família, para acabar com o casamento são duas. Primeiro, ele ataca os bons casamentos. Não é porque a gente casou com um servo ou uma serva do Senhor, ou porque a gente vai casar com uma serva ou uma serva do Senhor, que a gente está ileso. Satanás, ele quer acabar com os casamentos que foram feitos entre pessoas que servem ao Senhor. Mas uma das formas de Satanás acabar com o conceito da família é incentivando maus casamentos. Uma das formas de Satanás descredibilizar o casamento é fazendo de tudo para que pessoas que não temem o Senhor, como acontecia nessa geração, se casem. Satanás descredibiliza o casamento todas as vezes que ele mexe os pauzinhos para que pessoas que não têm temor do Senhor nenhum no coração se casem. Precisamos ter muito cuidado. Quais são os critérios que a gente tem colocado, que os nossos jovens nas igrejas de modo geral têm colocado para estabelecer um casamento? Quais os princípios que têm norteado essa decisão? Pastor, mas eu sei de um caso, de uma pessoa que era da igreja, que servia a Deus, e conhecia uma pessoa que não servia, que estava afastada, que não queria nem saber de Jesus, e ela trouxe para cada uma dessas exceções. Eu tenho umas 50 regras para você. Para cada uma dessas exceções, e toda regra tem uma exceção, eu tenho 50 casos de pessoas que foram levadas para longe do Senhor por entrarem em julgo desigual, por entrarem em um relacionamento com a pessoa que não tem nenhuma perspectiva de eternidade. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Eu tenho feito alguns casamentos e eu fico às vezes desesperado quando eu converso com um ou com outro casal e eu pergunto algumas coisas. Eu sempre coloco como critério, principalmente quando não é da nossa igreja, ter algumas reuniões, e quando eu ouço algumas coisas, eu já conversei com casais que estavam querendo casar, às vezes organizar o casamento, festa, e eles conversam sobre finanças. Eu perguntar, filho de Deus, você tem certeza da salvação dela? Você tem certeza de que sua futura esposa, de que seu futuro esposa vai amar Jesus mais do que ama você? Eu não sei se eu rio ou se eu choro. É desse modelo. O que é que Deus fala através de Malaquias, o profeta? Ele falando sobre o divórcio. Ele diz, eu odeio o divórcio. Ele diz, o que eu queria não era uma descendência santa, mas vocês enchem o leito de vocês de mácula. Ele diz, eu estou contra vocês. Meus irmãos, precisamos ter um cuidado com as famílias. Aí você pode dizer, mas pastor, e as famílias que foram formadas, os casamentos que foram formados, e as pessoas não conheciam a Jesus, as pessoas não sabiam quem era Jesus, e casaram e aconteceu, e agora, pastor? A gente sempre tem que pregar mencionando Jesus. A esperança do casamento sempre será Jesus. Jesus é aquele que pode transformar começos ruins,
começos desestruturados, começos sem nenhuma perspectiva de adoração, de vida com Deus, Ele chega e transforma todas as coisas. Ou você acha que Pedro, que era casado, que deixou a sogra dele lá com febre, será que depois que ele conheceu Jesus, ele se tornou um marido muito melhor? Paulo fala, será que eu não tenho direito, Paulo, com inveja de Pedro, será que eu não tenho direito de, como Pedro e os demais apóstolos, andar acompanhado da minha esposa? Pedrão, em missão, vai para Roma, vai para Éfeso, vai para as cidades, visitar as igrejas, e a esposa está lá do lado, porque o Senhor Jesus, quando ele chegou, transformou o casamento de Pedro. Jesus transforma. O fato de que erros são coisas que não anula a graça de Deus. Por isso que a mensagem da semana que vem é superabundou a graça. A graça de Deus, ela superabunda. Mas para nós que servimos o Senhor, sempre fica o alerta. Letra C. Nós tivemos um retrato aqui, terceira aplicação. Nós tivemos um retrato aqui a partir dessa mensagem e desse texto, do que é um mundo onde todo mundo faz o que quer. Resolve como quer. Segue, como diz o texto de Judas, o seu Deus é o umbigo. Os homens, a descendência de Sete, escolheu, né, por um critério que Provérbios fala, né, vã é a formosura. Beleza passa. Se fosse pela beleza, meus irmãos, minha esposa não tinha me escolhido. Glória a Deus, que teve outro critério para ajudar. Mas pense comigo se nós não estamos num mundo exatamente como o mundo de Noé. Você pergunta para a pessoa, por que você está fazendo isso? Não, é porque eu senti o meu coração e não sei o quê. E vocês não sabem porque elas fazem as coisas. As pessoas não entendem, não há nenhum princípio que guia as decisões delas. Às vezes a rede social me deixa estressado, meus irmãos. Às vezes eu tenho que ficar quieto no meu canto, pegar um livro, ler, ficar ali quando eu estava na porta, os meninos estavam ensaiando aqui, eu fiquei na porta. E eu me lembrei, inclusive, ali na porta, o estresse veio. Vi um vídeo, uma menina jovem, num podcast, se orgulhando, porque sei quem lá no TikTok tinha oferecido 25 mil reais para casar com ela. Olha que tipo de valores a gente tem construído, meus irmãos. Olha o que é celebrado, olha o que se vangloria na geração de hoje. E a gente fica depois, meu Deus, por que essa geração é tão enfraquecida? Porque o casamento lá atrás foi enfraquecido. Um mundo onde todo mundo vivia como queria. Jesus diz, já mencionamos várias vezes, vou repetir. Os últimos dias que precedem a volta será como nos dias de Noé. As pessoas se casavam e se davam em casamento. Banalização do que não é banal. E por fim, queria que a constatação de que nossa geração é muito parecida com a geração de Noé nos levasse a um desejo cada vez maior pela volta do Senhor Jesus. Porque não fiquemos desmotivados. Se Deus colocou um limite para a geração de Noé, disse, ó, Deus é paciente. Eu mandei um devocional hoje, né, sobre a paciência de Deus. Deus é muito paciente. Mas Ele também se ira. Ele também se entristece com o pecado. A gente vai ver na próxima semana. E Ele diz, basta. Os cálices, Apocalipse, da ira de Deus estão chegando no limite. E uma hora Ele vai dizer, basta. Já chega. Uma hora Ele vai dizer isso. E que bom que Ele vai fazer isso, porque senão a gente mesmo fazia, e a gente fazendo sempre dá errado. Que bom que seja Ele que faça,
Que bom que seja Ele que julgue. Que bom que seja Ele que intervenha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra essa noite. Deus, nós te pedimos, ó Deus, que para além de todas as dificuldades desse texto, as dúvidas, os questionamentos, as coisas que podem ficar ou não ficar, ó Deus, em nosso coração, que a gente assuma mais uma vez de lutar, ó Deus, pelas famílias. Ó Deus, de formar em nossa igreja famílias fortes. Ó Deus, que os casamentos não sejam meras convenções, que, ó Deus, os jovens, os moços, as moças, ó Pai, isso fique encravado, que isso fique claro, ó Deus, que esse texto mostre qual é o resultado de um mau casamento, não apenas para a igreja, não apenas para o bairro, mas para o mundo. Ó Deus, porque foi de maus casamentos que o mundo da geração de Noé foi de mal a pior. Deus, que a gente permaneçamos vigilantes, ó Deus. Que a gente possa cuidar da nossa casa. Que a gente possa, assim como disse Neemias, lutem pelas suas famílias. Que possamos lutar pelas nossas famílias. Que possamos lutar para ajudar os jovens, os adolescentes, a perceberem quão terrível é um jugo desigual. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Porque enquanto a gente descansa, relaxa, se espreguiça, Satanás ele age diuturnamente para destruir a família, acabando com as boas alianças do Senhor e promovendo más alianças. Ainda bem que a nossa esperança está em Ti, Pai. Ainda bem, porque se dependesse da nossa diligência, se dependesse do quanto a gente ora, se dependesse do quanto a gente faz, se dependesse do quanto a gente ensina, meu Deus, a gente estava perdido. Mas ainda bem que não dorme nem cochila o que guarda o seu povo. Guarda-nos, ó Deus, guarda as nossas casas. Que a geração de Noé seja um lembrete para nós, de que os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eles serão da mesma forma. Que isso nos deixe alertas, atentos aos sinais. E que isso nos faça lembrar que nós não estamos em casa, mas aquele que foi preparar a morada para nós está voltando. E Ele voltará para restabelecer todas as coisas. É em nome desse Jesus, o Alfa e o Ômega, que nós oramos. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, o Senhor, erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem falar com todo mundo em nome de Jesus.